Chegou a hora da série que essa semana está mostrando a situação dos principais afluentes do Rio Paraíba do Sul aqui na nossa região. Olha, já vimos rios de Resende, Barra Mansa e Volta Redonda. E hoje o repórter Giovanni Rossini está em Piraí. Boa tarde, Giovanni. Oi, Rose, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. A quarta parada da nossa série, então, é aqui no centro de Piraí, para falar um pouco do rio que dá nome à cidade. Esse rio que nasce lá em Rio Claro, percorre então até chegar aqui no centro, onde nós estamos. E sabe a história que ontem eu contei sobre o rio que corre ao contrário? Pois é o rio Piraí. Mas para a gente entender um pouco mais dessa história, a gente tem que ir até Barra do Piraí, lá na represa de Santa Cecília, onde é feita a transposição então do Paraíba do Sul para o sistema Guandu. A gente lembra que lá em Barra do Piraí, 2/3 praticamente aí das águas do Paraíba do Sul são desviados para o sistema Guandu. E essa água, então, ela vem justamente pela calha do rio Piraí, né? E aí, aqui nesse ponto exatamente, seria, digamos assim, o leito do rio Piraí. E ali na frente, logo depois dessa ponte, a ponte da Mata do Amador, há o encontro das águas, da água do rio Piraí e da água que vem lá do Paraíba do Sul. Na verdade, é que o pessoal já chama de reservatório de Santana. Aí depois deste encontro, o rio atravessa aqui a rodovia e do lado de cá é concluído então esse processo, digamos, de transposição, né? Através da elevatória de Vigário, essa água então vai abastecer o sistema Guandu. Essa água que é usada, claro, também para abastecimento e para a produção de energia. Por isso a gente entende um pouco a importância do rio Piraí nesse processo, que faz justamente essa ligação da bacia do Paraíba do Sul com a bacia do rio Guandu. Para falar um pouco mais sobre isso, nós convidamos aqui o José Arimateia, ele que é o presidente do Fórum Estadual dos Comitês de Bacia. Arimateia, obrigado pela sua participação. Bom, a gente está falando aqui de uma ligação de duas bacias e desde o começo da semana a gente está falando da importância de se tratar em esgoto em qualquer rio aqui do sul do estado. Fala um pouquinho mais sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, prazer a gente estar aqui. Na verdade, esse aqui é um ponto realmente estratégico, né? Um ponto que a gente poderia falar de ligação entre dois comitês de bacias, né? Vocês falaram no começo da semana sobre a importância da bacia, sobre a importância do rio, como elas se interligam, e aqui a gente tem uma interligação feita pelo homem, né, que retira as águas do Paraíba do Sul para poder abastecer o sistema do Guandu, que abastece de água a região metropolitana do Rio. Né? É um trabalho extremamente importante, delicado, porque nós aqui do Médio Paraíba, do sul do estado, nós temos uma responsabilidade de entregar água em qualidade para a região metropolitana do Rio. Ao mesmo tempo, a gente tem a responsabilidade de continuar fornecendo água para o leito natural do Paraíba até a foz dele nas cidades abaixo do Baixo Paraíba. Agora, o que mudou desde desses problemas lá embaixo, na estação do Guandu, mudou alguma coisa? O que vocês percebem? A gente tem aí toda uma preocupação dos órgãos públicos, os comitês de bacia estão comprometidos também com essa discussão. É uma página difícil, né, da gente trabalhar a política de recursos hídricos no estado do Rio, mas se a gente não reunir esforços com os órgãos públicos, com os órgãos governamentais, os comitês de bacias que fazem esse trabalho de gestão das bacias, né, e garantir, né, os recursos necessários para os investimentos aqui na região do Médio Paraíba e também na região metropolitana, toda a região que abastece de água a estação do Guandu, né, a gente dificilmente vai ter sucesso nessa empreitada. Tá certo, Arimateia, obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro. Só para concluir esse processo, né, do rio que corre ao contrário, a brincadeira que eu fiz, né, porque naturalmente o rio Piraí seguiria então até o rio Paraíba do Sul, onde era a foz dele, mas por conta desse processo de transposição, então ele não segue o curso normal. Chega ali, ele faz a curva e segue para o Guandu. O Arimateia falou desse ponto estratégico, né, do rio Piraí, tanto para a bacia do Paraíba do Sul quanto para o Guandu. E por isso mesmo esses dois comitês então decidiram se unir para bancar uma estação de tratamento de esgoto aqui na cidade. Quem vai conversar conosco sobre isso é o secretário de Meio Ambiente. Obrigado pela sua participação. Secretário, vai ser a maior estação de tratamento de esgoto aqui na cidade. Qual é o valor que vai ser investido? Boa tarde. É a estação que vai tratar todo o esgoto de Piraí, cerca de 15 mil pessoas vão ser atendidas. A estação ela tem um valor orçado em 17 milhões aproximadamente e foi uma conquista do município através dos comitês de bacia. Sem a atuação dos comitês de bacia, o município não conseguiria, porque não teria condição financeira de empreender.
Esses projetos, tanto o Comitê de Bacia do Médio Paraíba quanto o Comitê de Bacia do Guandu, contemplaram as prefeituras, e o Comitê de Bacia do Guandu fez um aporte num edital do CEIVAP, o que oportunizou que a gente fosse contemplado com esse projeto. O projeto, quando ele estiver pronto, ele vai atender a 15 mil pessoas aproximadamente, que é todo o centro, o primeiro distrito de Piraí. Tem previsão de quando a obra vai começar? Então, nós estamos agora com um projeto encaminhado para a Caixa Econômica. Nós temos 6 meses para licitar. Esses 6 meses está correndo de janeiro, então acredito que em junho nós tenhamos essa obra licitada. E logo após o início das obras. Agora, com a estação lá já construída, vocês vão conseguir ligar o esgoto, então, de toda a cidade para essa estação? É uma outra dificuldade? Nós temos projeto para todo o município, o projeto prevê isso, né? Nós vamos ter estações elevatórias que vão levar o esgoto até essa estação nova. Nós temos bairros altos, Cruzeiro, Saroli, Sossego, Prefeitura, que já vão por gravidade, o esgoto já vai para essa estação por gravidade. Tá certo, secretário. Obrigado pela sua participação aqui no RJ1. Então, uma boa notícia e mais uma estação de tratamento de esgoto aqui no sul do estado. Aí eu vou pedir para o Samuel, aquela rotina que a gente tem feito em todos os rios que nós visitamos desde segunda-feira, mostrar um pouquinho para a gente entender. Ali é muito lixo ali embaixo ainda, né? Porque o que o pessoal estava me contando aqui é o seguinte, que normalmente aqui não há um encontro bem definido da água do Paraíba com a água do rio Piraí. Dependendo, a água do Paraíba vem um pouco mais forte, então corre um pouco mais para lá. Então aqui a gente vê esse encontro também de sujeira. Alguns animais ali também. Mas o que chama a atenção é isso. Inclusive aqui atrás na elevatória, onde o Samuel mostrou agora há pouco, de vez em quando, né, a empresa que opera ali tem que fazer uma espécie de descarga para justamente jogar para fora um pouco, né, desse material que acaba vindo com a água, para não entupir essa tubulação que sobe para a represa. E aí, desde o começo da semana, a gente está falando de abastecimento, né, de água, para garantir aí a água na casa das pessoas. Mas é interessante falar porque Piraí significa, em Tupi-Guarani, segundo alguns registros, Rio do Peixe ou Rio do Peixe Pequeno. Isso nos lembra, então, porque além do abastecimento humano, os rios, né, são a moradia dos peixes, né? Então é importante que a gente trate esses rios para garantir, claro, o nosso abastecimento, mas também lembrando sempre que tem morador por ali. A gente encerra aqui, então, a nossa quarta parada da série Pelas Águas do Sul do Estado. Amanhã tem o nosso encerramento e o local eu vou deixar um pouco de surpresa aí, o pessoal vai ter que acompanhar amanhã o RJ1. Rose, volto com você. Isso aí, Giovanni. Amanhã continua a expedição Pelas Águas do Sul do Estado. Muito obrigada.